Aqui quem fala é o professor João. E nessa aula de hoje nós iremos falar um pouquinho aí da diferença dos tipos de indústria, como cada um atua dentro do mercado, quais são as principais diferenças e a importância de cada uma para o desenvolvimento econômico do seu país. Lembrando que existe basicamente três tipos de indústria: as indústrias de bens de produção, as indústrias de bens de capital e as indústrias de bens de consumo. Vamos diferenciar cada uma delas. A primeira, as indústrias de bens de produção. Podem ser chamadas também de indústrias de base ou indústrias pesadas. São essas as responsáveis pela transformação ou pelo processamento das matérias-primas, das fontes de energia, que serão produtos utilizados por outras indústrias. A exemplo deste modelo industrial, nós temos as siderúrgicas, as metalúrgicas, as petroquímicas. Um exemplo clássico aqui no Brasil é a nossa Petrobras, a maior empresa aí de extração e refinação de petróleo nacional. A Petrobras que desenvolve o petróleo que seria destinado ou que será destinado a outras indústrias responsáveis por novos modelos de processamento. As indústrias de bens de capital. Para fazer um paralelo com as indústrias de bens de base, as indústrias de bens de capital, ela vai produzir maquinários e ferramentas ou equipamentos que poderão ser utilizados pelas indústrias de bens de produção, também conhecida como indústrias de base ou pesadas, e podem ser utilizados também pelas indústrias leves. A exemplo, aí na imagem nós temos uma fábrica de roupas, e dentro dessa fábrica de roupas existem várias máquinas de costura. Essas máquinas, por sua vez, foram processadas, foram criadas, foram desenvolvidas dentro das indústrias de bens de capital. Tá? Esse é um tipo básico para a criação de máquinas, equipamentos e ferramentas, que por sua vez serão utilizadas em outras indústrias. E por fim, mas não menos importante, as indústrias de bens de consumo, ou também conhecida como indústrias leves. Essas indústrias são divididas em duas partes, em duráveis e não duráveis, ou em bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. Por que eu tenho essa divisão nesse tipo de indústria? Porque os produtos eles têm um tempo de validade. Pode ser um produto perecível ou não, mas ele vai ter um tempo de validade baseado na produção dessa indústria. É uma lógica que o mercado criou, obviamente, para facilitar e fomentar o consumo em massa. Então, dos nossos produtos duráveis, são todos aqueles produtos feitos para durar até 10 anos. Tá? Entre os exemplos, nós temos eletrodomésticos, automóveis, móveis, motocicletas e por aí vai. Inclusive, no início do processo industrial, a telefonia móvel foi constatada como um produto durável, sabendo que hoje, em grande maioria dos casos, as pessoas não passam 10 anos com os mesmos telefones. Então, está em um processo de alteração devido à lógica do consumo. E os produtos não duráveis, que são aqueles feitos, realizados, criados para durar no máximo até 5 anos. Dentre eles destacam-se alimentos, bebidas, roupas, remédios, basicamente todos os produtos perecíveis do mercado estarão dentro desse viés não durável. Tá? É uma lógica para facilitar e para impedir com que alguns produtos se estraguem, com que alguns produtos se percam. Então, as indústrias conseguem controlar o estoque, ter uma noção da quantidade de produtos e, a partir daí, ela consegue gerar essa rotatividade do consumo. Tá? Lembrando que essas indústrias de bens de consumo, ou as indústrias de bens leves, são as indústrias que abrigam a grande maioria dos trabalhadores devido ao amplo mercado consumidor. Então, obviamente, como eu tenho um consumo maior, eu terei uma mão de obra, uma maior quantidade de mão de obras
empregadas dentro deste modelo industrial, tá? Espero ter contribuído com o conhecimento de vocês. Até a nossa próxima aula.